A gente está vivendo aqui agora, o último culto de 2017, mas que está apontando para um caminho novo, para uma direção de expansão, de crescimento, de multiplicação, de formação de liderança. Mas eu estive a sós com Deus e fiquei, Deus, eu preciso de uma direção concreta, eu preciso de uma direção real para a vida da Criativa no ano que ela está começando. E Deus fala claramente dentro da sua palavra o que Ele quer para nós. Porque, para ser sincero, aos 16 anos de pastorado, eu tenho estado muito preocupado com a quantidade de crentes de várias denominações que apenas ouvem falar de Jesus, conhecem a história cronológica de Jesus, já leram sobre os milagres de Jesus, mas se você perguntar para a pessoa, realmente você conhece o Deus, o Verbo que se fez carne, Jesus, você conhece, você sabe o tamanho da glória e da grandeza de Jesus na sua vida? E olha, é triste dizer, mas nem todos conhecem profundamente a Jesus de Nazaré. E eu quero te convidar a refletir comigo num texto em Lucas 9, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do verso 18 até aonde eu parar. Lucas 9, de 18 a 22, para você que está nos acompanhando no canal da Criativa no YouTube, não somente assista essa mensagem, mas compartilhe, inscreva-se no canal, clica aí nesse sininho que está do lado para você receber cada publicação da Criativa no seu canal do YouTube. Diz assim o Evangelho de Lucas, você pode ler comigo? Todos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Para aí. Olha que coisa interessantíssima no ministério de Jesus ele faz com aquelas pessoas que estavam ao lado dele. Quem estava ao redor dele ali eram os 12, sim ou não? E diante daquela situação, Jesus meio que vai fazer uma enquete, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer meio que um censo, e ele pergunta: olha, vocês que estão andando por aí, né, pelas ruas de Jerusalém, afinal, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí olharam para Jesus, disseram que Jesus eram várias coisas, eram várias pessoas. Disseram que Jesus era João Batista, mas eu pergunto a você, Jesus é João Batista? Sim ou não? Não. Mas o povo olhou, e eu pergunto para você, João Batista era alguém ruim? Não. Então o povo estava com boa intenção, sim ou não? Olharam para Jesus e falaram: você é tipo João Batista. Outro grupo olhou para Jesus e falou o seguinte: olha, ele é Elias, o profeta do Antigo Testamento, né? Se não um dos mais importantes. Mas eu pergunto para você que está aqui agora, Elias é Jesus?
Jesus é Elias? Não. Aí eu pergunto para você que está aqui: Elias era um homem mau? Ele era um homem ruim? Não. Então, de novo, o povo que está rodeando Jesus, as multidões olham, e uns olham para ele e falam assim: é João Batista, hein? O outro olha e fala assim: ele é Elias, hein? Ele é Elias. Outros vão dizer que ele era um dos profetas. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, ele falava como quem tem autoridade. Mas Jesus era como os profetas do Antigo Testamento? Ele era um profeta do Antigo Testamento? Sim ou não? Não. O que eu quero tirar de lição disso para a minha vida, para o ano de 2018, do ano de intimidade com Cristo? Cuidado com a seguinte opinião, porque ela é mentirosa: a voz do povo não é a voz de Deus. Para com esse negócio de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Tanto é que a voz do povo não é a voz de Deus, que no momento em que Jesus estava naquele momento, entre Barrabás e Jesus, a quem o povo escolheu? Barrabás. Então para com esse negócio de achar que o que todo mundo está falando é verdade. É verdade. Está todo mundo falando. Todo mundo quem? Não entra nessa. Olha, anota um negócio que eu vou te falar. Em 2018, tira o teu avião do piloto automático, começa a raciocinar. Para de deixar que os outros raciocinem por você. Saia do piloto automático, meu querido. Coloca a mão no manche da tua vida e começa a ter controle da tua vida. Porque as pessoas, tem gente que vai chegar para você e vai dizer o seguinte: você não vai dar para nada. Ué, você tem que acreditar só porque os outros disseram? Você não vai conseguir essa promoção. Você não vai conseguir reatar o teu casamento. Você não vai conseguir salvar esse casamento. Quem é que te falou? Para com esse negócio, porque o que as pessoas disseram é verdade. Quem te falou isso? Muito cuidado com esse negócio de ir com o conselho das pessoas. As pessoas estavam olhando para Jesus, mas elas não estavam vendo Jesus. E é muito estranho, vamos dizer aqui sinceramente: Jesus é maior que João Batista, sim ou não? Jesus é maior que Elias, sim ou não? Jesus é maior que Moisés, sim ou não? Jesus é maior que todos os profetas do Antigo Testamento, sim ou não? Então olhar Jesus, nesse olhar, é rebaixar Jesus. Eles estavam perto de Jesus, mas não estavam conhecendo Jesus. Jesus é João Batista. Não, querido, sabe por quê? João Batista, quando chegou diante de Jesus, ele disse: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos seus pés. João Batista sabia que ele estava por baixo. Jesus é maior. Sabe por quê? O Jesus que você está sendo apresentado agora, o Jesus que eu estou te apresentando agora, o nome dele é o Cristo, e o Cristo é incomparável, amém? O Cristo que você serve, e eu não sei se você sabe, Cristo no original grego significa Christos, que significa o ungido. Então ele é maior que o João Batista, ele é maior que a sua vida, ele tem a chave do céu e do inferno na mão dele, ele tem todo o poder. É esse Jesus que eu quero te convidar a ser íntimo. Não adianta estar na igreja A, B, C ou D e não conhecer o Cristo que você serve. Não adianta ser da igreja e não ser igreja de Jesus Cristo. Se você diz ser um seguidor, se você diz ser um discípulo de Jesus e não conhece os ensinamentos do seu mestre, você não tem intimidade com esse mestre, porque você não é íntimo dele. Intimidade com Cristo revela proximidade.
Vamos dar uma comparação. Quando você gosta de alguém, um homem, quando ele gosta de uma mulher, a primeira coisa, ele se enamora dessa mulher, ele se apaixona dessa mulher, sim ou não? Depois ele vai em direção dessa mulher, e se ele é um homem de bem, se ele é um homem da luz, ele pede essa mulher em namoro. Depois de um tempo, ele vai se consolidando nessa relação. Depois ele pede essa mulher em quê? Em noivado. Aumentou o grau de intimidade, sim ou não? E aí ele começa a fazer um planejamento estratégico, ele começa a preparar a sua vida, e lá pelas tantas diz, cara, eu vou casar com essa mulher. Então ele pede essa mulher agora no mais alto grau de intimidade com essa mulher. Ele diz, eu quero a sua mão em casamento. E ele se forma um com essa mulher, porque o casamento é o maior grau de intimidade entre um homem e uma mulher. A mesma coisa somos nós. Jesus Cristo diz que nós somos a noiva do Cordeiro. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a noiva do Cordeiro. Então, meu querido, se você de fato é um cristão, se você se diz cristão, se você se diz um cristão protestante, não tem como você ser um cristão que não lê Bíblia. Você pode ser tudo menos um cristão. Não tem como uma pessoa ser budista se ela não estuda os ensinos de Buda. Não tem como uma pessoa ser kardecista se ela não estuda os ensinos de Allan Kardec. E não tem como você ser um cristão genuíno, autêntico, real, profundo, um crente de raiz, se a sua Bíblia, ela é um livro colocado de lado. Você crê nisso? Diga amém. Então 2018 é um ano de intimidade na Igreja Criativa. O desejo do meu coração é que você saiba muito mais Bíblia e teologia do que qualquer pastor dessa igreja. O desejo do meu coração é que você domine a palavra de Deus, e que quando alguém perguntar, presta atenção nisso, eu preciso da sua atenção. Quando alguém pedir para você a razão da sua fé, que você saiba explicar, sem ter que ficar desesperado, quem é o Cristo que você serve. No meio desse debate aqui, no meio desse bate-papo, Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem é que as multidões está dizendo que eu sou? A multidão não acertou, a multidão errou, por mais boa vontade que tivesse. Até porque, abro um parênteses aqui, de boa intenção, o inferno está cheio. Então cuidado com esse negócio. Já estão me dizendo, meu querido, meu irmão, meu amigo, é aqui que você tem que ser guiado. Quantos creem nisso? Ah, eu quero uma direção para o meu casamento. Você vai querer solução para o teu casamento na porta de um botequim? Você vai querer solução para o teu noivado numa festa rave, numa balada à noite, chapando coco de vodka? Você vai querer direção e educação para os teus filhos aonde? Numa balada? Numa orgia? Você vai querer direção espiritual para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua vida? Você vai querer direção para a tua vida onde? Qual é a tua fonte? A fonte que eu estou te indicando é uma fonte segura. Aliás, é a única fonte que o cristão deve recorrer, que é a palavra de Deus. Você crê nisso? Depois Jesus viu que eles ouviram a voz do povo e perceberam que o povo, a multidão, não estava entendendo nada. Aí Jesus se virou para os discípulos e perguntou para os 12: e aí? E vocês? Quem
quem dizeis que eu sou? Se hoje eu te entrevistasse aqui agora, eu poderia fazer isso agora, te chamar aqui na frente, e eu ousadamente poderia te fazer uma sabatina, e eu chamar 3 pessoas aqui, 4, 2 homens e 2 mulheres rapidamente, botar 2 aqui, eu perguntar para você, por favor, me fale em 1 minuto quem é Jesus, quem é Yeshua HaMashiach, por favor, pode começar aqui na frente. Eu tenho certeza que se eu fizer isso agora, uma meia dúzia aqui vai se borrar de medo. Verdade ou não? Porque eu estou te convidando para você falar de quem você serve, de quem você segue. Mas eu não vou fazer isso, fica tranquilo, eu não vou fazer isso. Eu só quero que você saiba que o desejo do meu coração, iluminado por Deus, é que no ano de 2018 tenha nessa igreja, na Igreja Cristã Criativa, crentes genuínos e crentes de raízes profundas. Você crê nisso? Lá no livro do profeta Isaías, o profeta vai dizer e nos comparar a árvores. E lá no capítulo de número 61, ele diz que nós somos como que carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus chama o seu povo, o seu rebanho, o povo da aliança, de carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, o carvalho é uma árvore nobre. E o carvalho, ele tem uma propriedade muito interessante, que quando vem a tempestade, exatamente no momento da adversidade, dos ventos fortes, das rajadas, dos raios, das nuvens tempestuosas, no momento de maior adversidade e dor, o carvalho ele mexe para lá, ele mexe para cá, ele mexe para lá, e nos momentos que ele mais mexe, é os momentos que as raízes do carvalho mais fincam profundamente no chão. Então aprenda uma coisa: se Deus te provou e Ele permitiu te provar no ano de 2017, se Ele permitiu crise, se Ele permitiu vento, se Ele permitiu adversidade, se Ele permitiu mar adverso, creia numa coisa: você cresceu esse ano para a glória de Deus. Jesus permite. Ele está levantando um exército com muita força, a força que vem do céu. E aí Jesus vira para os 12, eles estavam em treinamento, e Jesus pergunta: e vocês? Respondam para mim, quem sou eu? Quem eu sou? E no meio dos 12, apenas um, ou seja, nem 10%, porque 10% de 12 dá 1,2, apenas um, que foi Pedro. Olha o que ele diz, você pode ler comigo o verso de número 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Olha o que Pedro viu. Pedro viu o que a multidão não viu. Acredita no que eu estou te ensinando aqui? Nem todo mundo vai ter uma dimensão clara de quem é o Cristo. É um processo de decisão, é um processo de disciplina, é um processo de bons hábitos, é um processo de intimidade e conhecimento para quem decide ter. Se você decidir hoje que no ano de 2018 você vai conhecer profundamente a Jesus Cristo, o Cristo, o ungido de Deus, você vai ver o mundo espiritual como você nunca viu na sua vida. 2018 é o ano de intimidade com Cristo. E eu quero dizer para você algumas coisas que Ele é. Jesus é mestre e Senhor. Ele diz que Ele e o Pai são um só. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Há uma frase que eu vi hoje de um teólogo respeitado chamado John Piper. Ele vai dizer o seguinte:
Como é que você pode chamar a Deus de Pai se você não reconhece o Filho como seu Senhor e Salvador? Como é que você chama Deus de Pai se tu não reconhece o Filho dele? Não tem como. Então, se você quer ser íntimo do Cristo, você toma uma decisão agora. Não converse enquanto eu estou falando não, por favor. Isso é deselegante. Eu me preparei para te passar isso. Eu estudei. Jesus é mestre e Senhor. Ele diz que Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o criador do universo, Ele é o salvador do mundo, Ele é o Messias prometido, Ele é o doador da água da vida, Ele é o perdoador de pecados, Ele é a única esperança da humanidade. Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele diz que Ele é a porta, Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele diz que Ele é a videira verdadeira, Ele diz que Ele é o bom pastor. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, a Bíblia diz sobre ele, e diz assim no Apocalipse: aquele que nos ama e que pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Você tem ideia do que é que ele fez por você naquela cruz maldita? A cruz foi maldita naquele momento, mas no momento em que ele ressuscita, a cruz vazia é o sinal, é a chave de maior interpretação, dizendo o seguinte: tetelestai, está pago, você é livre, você não é escravo mais no mundo espiritual, você não é mais escravo, você não é mais escravo, você é livre por causa de Cristo. Não foi por causa de você não, porque se a sua salvação dependesse de você, você estava morta. Porque você mente, você engana, você manipula. Nós somos contraditórios. A graça de Deus é a única chave de entendimento para a gente entender o seguinte: nós não fizemos nada, Ele fez tudo por nós. Então seja grato no ano de 2018. O Apocalipse diz mais. O Apocalipse diz que aquele que é, que era e que há de vir. O Apocalipse diz que Ele é aquele que vive e que esteve morto, mas que agora está vivo para todo sempre. O Apocalipse diz que Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. O Apocalipse diz que Ele é aquele que morreu e tornou a viver. O Apocalipse diz que Ele é aquele que tem a chave que pertencia ao rei Davi, aquele que quando abre ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Lá no Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Diz também que Ele é a brilhante estrela da manhã. Lá no Antigo Testamento, essa palavra de milênios atrás serve hoje para a igreja evangélica, serve para você que de repente está vivendo uma vida morna. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Se você não conhece o Cristo que você serve, muito provavelmente qualquer ventinho vai te tirar da igreja. Qualquer probleminha, porque igreja tem problema. A presbiteriana tem problema, a assembleia tem problema, a metodista tem problema, a Deus é Amor tem problema, a Universal tem problema. Qualquer uma, a criativa vai ter problema. Não se engane, essa igreja aqui não é uma igreja de perfeitos, a começar por mim. Então, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por quê? No momento em que eu errar, eu vou precisar da tua compaixão para me levantar e me ajudar. Agora, no momento em que você cair diante de Deus, eu vou ser o primeiro a estender a mão e dizer assim: vamos levantar, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Agora, se você não conhecer o Deus da segunda chance, a primeira coisa que quando alguém vacilar aqui dentro, você vai querer fazer isso aqui, errou, morre. Só que cuidado, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Você precisa ter intimidade com o dono da igreja. Você precisa conhecer o ensinamento do dono da igreja. Você precisa conhecer as instruções do dono da igreja. Porque se você não conhecer, é o maior problema. Eu vou fazer um comparativo. Uma das maiores crises que tem no quartel de soldado, quando eles vão para o estande de tiro, sabe qual é? A desobediência no manuseio do armamento. Quem foi militar que sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou falando. É um perigo, porque o pessoal vai para o estande de tiro afobado, eles querem colocar a mão na arma, mas eles nunca tiveram aquela experiência, eles não têm habilidade, eles não têm competência. Quando você chega diante daquela situação, você tem que ter prudência e sabedoria, porque senão você pode fazer uma besteira. Na época que eu fui soldado, eu vi na saída de um serviço, um cidadão entregar um fuzil, e por uma inabilidade dele, um descuido, um despreparo, uma incompetência, ele fez o procedimento errado, ele deu um tiro de fuzil no companheiro que estava do lado, sem querer. Quando você não conhece mundo espiritual, quando você não conhece as instruções de Jesus Cristo, muito provavelmente você vai quebrar a cara. Meu querido, eu já vi muita gente que estava aqui dentro mexendo com batalha espiritual, que se quebrou. Mexer com batalha espiritual é um negócio muito sério. Mexer com negócio de intercessão é um negócio grave. Entrar em ministérios da igreja sem ter vida no altar é uma parada muito séria. Você dizer que você quer assumir determinadas responsabilidades no campo espiritual, na vida da igreja, sem você ter um preparo, sem você ter vida no joelho, sem você ter de fato um caráter coerente com aquilo que você diz professar. Não adianta você ter um caráter aqui dentro e ter outro caráter fora da igreja. Não adianta você dar testemunho bonitinho aqui dentro e lá fora você está dando mau testemunho. Você está dizendo que você não conhece o dono da igreja. Porque quando você conhece o Deus que tem olho de fogo, meu querido, se eu olhar Jesus e ver que ele tem olho de fogo, eu vou me borrar de medo. Se eu olhar Jesus e ver que ele tem uma língua como uma espada afiada, eu vou tremer de medo. Eu não vou ficar brincando de ser crente. Ou você é crente em 2018, ou você pede para sair em nome de Jesus, porque vai ser menos pior para você. Quem está entendendo, diga eu. Eu sei que é sério o que eu estou te falando. Eu não estou aqui para te colocar medo, eu só estou te falando a verdade. Amém? Eu quero declamar aqui para você um poema sério de John Haggai. Mas antes de declamar esse poema, eu me lembro de uma experiência que Jó, no Antigo Testamento, ele teve com Deus. Pensa num homem que sofreu. Pensa num homem que perdeu tudo. Pensa num homem que passou as mais terríveis atrocidades e adversidades na sua vida. E no final da vida desse homem, lá em Jó 41, verso 5, Jó faz a seguinte declaração, e essa é a declaração que eu quero correr atrás na minha vida. Eu desejo que você corra atrás da sua vida em 2018. Ele diz o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando você conhecer profundamente o Cristo, o incomparável, você vai ter uma nova postura na sua vida, você vai ter um novo linguajar, você vai ter uma nova maneira de tratar as pessoas, você vai ter uma nova maneira de se tratar, você vai reler o mundo a partir da maneira que Jesus, o Cristo, ele ensinava. Será que Jesus, em seus passos, faria o que você faz? E nos passos de Jesus, você andaria? Você está disposto a andar nos passos de Jesus? Ele está chamando a gente para pisar nas pegadas da areia aonde ele pisou. Jesus pisou com passos de perdão.
Você está disposto a pisar os passos de perdão em 2018? Perdoar dói, perdoar é difícil, perdoar é matar o nosso ego está aqui dentro gritando, falei, eu não perdoo, aquele desgraçado, eu não vou perdoar, o que aquela mulher fez comigo, eu não perdoo. Então você não está pisando nos passos de Jesus. Você está disposto a pisar nas pegadas do amor? O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Será que você está disposto a de fato ser um cristão? É difícil, mas acredita, no final tem uma coroa de glória para ser colocada na sua cabeça. E eu quero ler o poema Cristo, o Incomparável. Preste atenção. John Haggai disse o seguinte: aquele que vem do alto e está acima de todos, Cristo, o Incomparável. Quem é esse Cristo de quem eu falo? Os personagens na plataforma da história se perdem diante da sua importância e diante da sua presença, porque Ele é o Cristo, o Incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias. Ele é o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a vox humana em toda a música. Ele é a estética de toda a escultura. Ele é a mais aprimorada mistura de luz e sombra de toda a pintura. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. E aí eu descrevo: para o artista, ele é a sublimidade da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a origem da vida. Para o construtor, ele é o firme fundamento. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o camponês, ele é o semeador e o senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o viticultor, ele é a videira verdadeira. Para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra. Para o jornalista, ele é a boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso de todas as fadigas. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o crente, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que nos dá as suas ordens com clareza incondicional. Esse é o Cristo, o Incomparável. Amém? Ele é muita coisa para muita gente. As multidões estão dizendo que ele é João Batista, que ele é Elias, que ele é um dos profetas. A multidão estava errada, por mais boa vontade que tivesse. No meio dos discípulos, ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você em 2018? Quem será Jesus Cristo em 2018 para você? Será que você vem para a igreja meramente para receber coisas do Cristo? Ou você vem para esse lugar, deixar nesse lugar como oferta viva a sua própria vida? Muita gente confunde. Tem gente que pensa que vem para a igreja para receber. Não. Você vem para a igreja, ser igreja, para dar.
dar a sua vida. Sabe por quê? Porque se Jesus, que é o dono da igreja, ele deu, se ele liderou pelo exemplo, dando a sua vida, por que que eu, que sou um pequeno e mero discípulo, vou reter a minha vida, a minha breve vida, a minha pequena e curta vida, para o meu ego, para o meu eu, para daqui a pouco, em 70, 80 anos, eu ir para debaixo da terra e achar que é só isso? Não. A minha vida tem que ter sentido. A sua vida tem que ter um sentido. E o sentido da nossa vida é dar a nossa vida para o dono da igreja, para a glória dele. Que em 2018, você realmente conheça o Cristo que você diz amar e servir. O desejo do meu coração é que na igreja criativa se levantem homens e mulheres genuinamente apaixonados por Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém.